Que Jesus envolva a todos nós. Nós vamos fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre inicia com uma passagem evangélica. Depois Kardec tece seus comentários sobre essa passagem evangélica e depois nós temos em seguida a instrução dos Espíritos. Então nós vamos iniciar aqui com a parábola da festa de núpcias ou o festim das bodas. Está no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Isso está em São Mateus. Está também em São Lucas e João, mas nós vamos ficar em Mateus. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são parábolas. Porque Jesus falava por parábolas. Parábolas são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir uma lição moral, muito comum na literatura oriental. Então quer dizer que parábolas eram, na verdade, métodos que Jesus se utilizava para repassar os ensinamentos que são transcendentes àqueles, à época, que tinham um conhecimento, comparado ao de hoje, muito menor. E para que nós possamos entender este recurso das parábolas, nós precisamos nos reportar à época em que Jesus ensinava essas parábolas. Então nós vamos pensar em Jesus como um professor, um mestre que era. E o povo, na época o povo hebreu, hoje os judeus, os alunos. Só que os alunos somos nós até os dias atuais. Continuamos alunos, aprendendo as mesmas lições repetidas há mais de 2023 anos. Qual que era o cenário à época quando Jesus contava as parábolas? Palestina, século I. Então nós vamos nos transportar para a Palestina no século I. Então Jesus falava para um povo oriental, nós somos um povo ocidental. Então nós precisamos entender a característica desse povo para o qual ele falava. Era uma cultura específica e o é até os dias atuais. Uma língua específica que passou por N traduções até chegar a esta que nós temos nos dias atuais. Então nós precisamos entender que ela passou por muitas modificações, até mesmo no seu sentido. E lá havia também, pessoal, uma tradição religiosa. Em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o banquete está preparado, os meus bois encevados abatidos, e tudo pronto. Vinde às minhas bodas. Mas eles se foram, sem se importarem. Foi um para um campo, outro para o seu negócio. Então quer dizer que não atenderam ao convite. E o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então
diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas, e convidai para bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto os bons quanto maus. E as bodas se encheram de convidados. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e as suas mãos, lançai-o para fora nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. As bodas de núpcia, o festim de núpcias. Mas a gente precisa entender ponto a ponto, porque essa parábola ela é muito mais atual do que nós podemos imaginar. Nós vamos entender cada termo utilizado nessa parábola e depois nós vamos juntar todos numa conclusão, tá? Então nós vamos fazendo reflexões. O que são bodas? Nós aqui, nos dias de hoje, na cultura ocidental, sabemos que são bodas, né? As bodas são festas de casamento, comemoração relacionada a um casamento, a uma junção, união. Em todos os textos da tradição do povo hebreu, a união do homem com Deus é simbolizada pela figura de um casamento. Então já começa a fazer sentido. A parábola são as bodas, o festim de núpcias, as bodas de núpcias. Então quer dizer que ela vai tratar-se de um casamento do homem com Deus. Vocês estão se lembrando que existia um banquete e muitas pessoas foram convidadas para este banquete? O banquete era em comemoração a uma bodas. E aí, a primeira aparição pública de Jesus foi inclusive nas bodas de Caná. E vestes. Essa parábola também trata de vestes, porque ao final, o que acontece? Alguém que foi convidado aparece na festa, mas ele não tinha a veste apropriada. É como se nós fôssemos numa festa muito chique e chegássemos lá sem a roupa própria. A mulher sem um vestido muito elegante e o homem sem um smoking. Não é isso? Agora, o que seria essa roupa nupcial dentro da parábola? Qual que é o ensinamento que Jesus quis nos trazer? Porque tem um ensinamento moral implícito aqui. Qual é esse ensinamento moral? Então agora, nós vamos nos utilizar dos livros da doutrina espírita e vamos nos recorrer a André Luiz, no livro Nosso Lar. E o que é que tem nesse livro que vai nos remeter à parábola das bodas? Quando encarnado, André Luiz possuía uma veste. Que veste era essa? Qual era a veste? O jaleco. A veste de médico. Todos nós possuímos uma veste enquanto encarnados. E a veste não quer dizer apenas a roupa, a camisa, a calça, a blusa, o vestido, a bermuda. Nós temos uma veste
que nos designa enquanto encarnados. Existe a veste do médico, existe a veste do lavrador, não é isso? Existe a veste do servidor público, do odontólogo e assim por diante. Nós também temos uma veste. No entanto, quando André Luiz retorna à colônia Nosso Lar, essa veste de médico já não tinha mais o mesmo valor. Porque quando ele desencarnou, ele foi, antes da colônia Nosso Lar, ele passou um bocado de tempo num lugar chamado umbral e depois foi recolhido até a colônia Nosso Lar. Nós vamos pular a parte do umbral porque não vai nos interessar nesse momento, nesse estudo, mas nós já vamos ficar com aquela parte quando André Luiz chega na colônia Nosso Lar. Quando ele é recebido, ele fala assim, depois de passar pelo tratamento, ele fala que ele quer ajudar, não é isso? E ele quer ajudar como médico, porque ele era médico aqui. Aí o que dizem para ele? Não, você era médico na terra, aqui não. Então isso quer dizer que as nossas vestes, elas não têm o mesmo valor na terra e na nossa vida espiritual. Quer dizer que a nossa veste material, o que nós somos, os títulos que nós temos, nós não carregamos. Podemos dizer então que não há equivalência de valor entre as vestes materiais e espirituais. Reis podem se tornar miseráveis. Quem se lembra no livro Há 2000 anos do imperador Adriano? Numa encarnação, imperador. Na encarnação seguinte, um mendigo pedindo esmolas às portas do próprio império. Isso nos leva a reflexões profundas, né? E importantes. Então, olha só, às vezes, um miserável é na espiritualidade um rei. Quantas histórias nós sabemos de espíritos na carne, pobres, miseráveis, e que foram recebidos pessoalmente pelo próprio Cristo? E eu ainda nem estou falando de Chico Xavier, porque o Chico Xavier ainda tinha uma condição física, moral, material, que ele conseguia se manter, né? Mas muitos espíritos considerados de vida miserável, pobres, foram recebidos pelo próprio Cristo. Bom, e aí, no livro Nosso Lar, livro ao qual a gente recorreu, bem no início, o André Luiz, ele faz um prefácio. E eu até recomendo que quem quiser retornar nesse prefácio, vai valer muito a pena a leitura. Ele diz bem assim, ó: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Nós temos tanto medo de desencarnar, mas o desencarne em si é coisa simples. É como um sono profundo que a gente acorda do lado de lá. Então o fato de desencarnar está muito tranquilo e pacificado entre nós, porque nós sabemos que a vida não cessa com o corpo físico. O corpo físico fica e nós retornamos à nossa pátria espiritual. Mas a pergunta, a questão, a reflexão, ela precisa centrar-se na seguinte pergunta: o que é que nos aguarda do lado de lá?
E essa é uma pergunta que somente nós podemos responder. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Não adianta eu querer colocar uma roupa distinta com um moral que não acompanha essa roupa. E muitas vezes é isso que nós tentamos fazer, com que a nossa aparência transmita o que não existe dentro de nós. Não é verdade? E aí, nós vamos ver aqui que André Luiz, ele viveu no mundo como alguém do mundo. Olha só, uma dicotomia, né? Uma coisa assim muito diferente uma da outra. Aqui ele encarnado, gozando os prazeres da vida material, e aqui desencarnado, já socorrido após o umbral, porque depois dessa desencarnação ele passou um período difícil no umbral, mas foi socorrido. E aqui o que ele trouxe? Nada além das boas ações. Títulos são meras capas que o tempo desfaz. E aí no capítulo 5, ainda do livro do Nosso Lar, existe um diálogo entre o André Luiz e o Lísias, que era o seu orientador naquele momento, naquela colônia. E o Lísias sorriu para ele e explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos dos chamados e poucos os escolhidos na terra. Então Lísias estava naquele momento consolando o André Luiz, explicando para ele que nós somos convidados na terra o tempo todo, mas que poucos serão os escolhidos. E aí nós vamos retomar a nossa parábola, porque nós estamos estudando a parábola. Nós vimos que bodas na parábola é o casamento do homem com Deus. Nós vimos que as vestes nada mais são do que a nossa essência, do que o nosso moral, a nossa ação. E as núpcias, enfim, são comparadas ao reino dos céus, ao casamento com Deus. Então, recordando a parábola, nós vimos que o rei fez o banquete e convidou aqueles convidados especiais, que tinham assim um convite especial, não é isso? Ele convidou primeiro e depois eles não compareceram, um foi para o negócio, o outro foi fazer outra coisa, não quis comparecer a esse banquete. Aí então o que o rei falou? Já que eu chamei e os meus convidados especiais não vieram, olha, vai lá e chama todo mundo. Está todo mundo convidado para o meu banquete. E vieram todos. Mas tinha um que não tinha a veste nupcial. E aí o que o rei fez? Tirou ele da festa. Amarrou os pés, amarrou as mãos e mandou ele embora. Então vamos entender isso aí. Aos primeiros convidados, Jesus se referia aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus para conhecer a sua lei. Então Jesus convidou primeiro aos hebreus, hoje os judeus. Mas eles não se atentaram, não se importaram com o chamamento de Jesus. E aí Jesus chamou todos os outros convidados. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Muitos profetas foram mesmo massacrados
como servidores da parábola. Na parábola fala que os primeiros convidados, além de não aceitarem o convite, ainda massacraram os servos que foram levar o convite. Que na verdade, na parábola, representa os profetas. E aí, por fim, os convidados que se desculpam por terem de ir cuidar dos campos e do seu negócio, representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes em relação às coisas celestiais. Então, nós, nos dias atuais, estamos exatamente aqui. Porque nós somos convidados para essas núpcias, ou seja, para essa união com Deus, o tempo todo. Mas nós sempre temos uma desculpa para não aceitar esse convite. E essa desculpa, muitas vezes, está atrelada às atividades da vida material, à nossa vida material. E aí, dentro da parábola, vocês se lembram que o rei, quando ele vê um dos convidados, ele pergunta assim: mas como que você entrou aqui sem ter a veste nupcial? E aí o que ele faz com esse convidado? Ele amarra os seus pés e as suas mãos e lança para fora nas trevas exteriores. Aí aqui nós temos exatamente uma metáfora, um simbolismo. Não quer dizer que o rei, representando Deus, vai pegar aos seus convidados, que somos nós, nos amarrar e tocar fogo. Não, não é isso. Deus não quer o nosso mal e Deus não nos faz mal. Esse mal, nós mesmos buscamos com as nossas próprias mãos. E Deus não nos julga. Quem julga é a nossa própria consciência. Então aqui, ele começou a separar os convidados. Ele separou uma pessoa que não tinha veste, que não iria participar do banquete. E junto com essa parábola, nós temos ainda outras parábolas que são análogas, ou seja, que se parecem com esta parábola, elas têm o mesmo sentido. E agora nós vamos raciocinar o seguinte, ó. A primeira parábola é a parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, ele deixa o joio, vamos relembrar, né? Ele deixa o joio e o trigo crescerem juntos. Depois o que ele faz? Manda separar o joio do trigo. Porque o joio ele não quer, que é só o trigo. Tem também a parábola da rede. A parábola da rede, todos os peixes estão juntos numa mesma rede. Depois Jesus fala o quê? Que é para separar os peixes bons dos peixes ruins. A terceira parábola, que é a parábola dos talentos. Um tinha um talento, o outro 2 talentos, o outro 5 talentos, um multiplicou, o outro também multiplicou, e o outro não fez nada com o talento que ele ganhou, enterrou, né? O que Jesus fala? Então separa. Você que não fez nada com o seu talento, você não vai ficar junto com os outros. Eu vou dar mais talentos aos outros e você vai ficar sem nenhum. Não é isso? E por fim, a parábola das bodas. Todos são convidados juntos. Mas no banquete ele separa. Ele separa quem? Quem não tem as vestes para poder participar. E tem um ponto de convergência entre essas 4 parábolas ditas por Jesus.
Ou seja, elas têm o mesmo fim. A presença do bem e do mal juntos. Não são desmembrados no início. Fica todo mundo junto. À frente existe uma separação. Nas 4 parábolas, Jesus fala essas mesmas coisas. E aí, nós vamos sair das parábolas, desse simbolismo, e vamos trazer os ensinamentos para a nossa vida atual. Nós estamos todos juntos num processo evolutivo. Nós estamos crescendo todos juntos, o joio e o trigo. Os peixes bons, os peixes maus. Aqueles que possuem muitos talentos e os multiplicam, como aqueles que possuem poucos talentos e não fazem nada com eles. Estamos todos juntos, convidados para uma bodas, para um casamento. Todos nós, bons e maus. A retirada na parábola, ela não aconteceu no início. Não separou o bem do mal. Mas muitas oportunidades antes da separação nos foram dadas. Nós vamos nos recordar a uma escola. Então vamos lá para uma escola. Todo mundo aqui certamente passou por um banco escolar. Quando a gente entrou na escola, no início do ano escolar, o professor não chegou para a gente e falou assim: olha, você começou a escola aqui agora, mas você já está reprovado. Começou assim? Não. O professor foi lá, deu as aulas, se dedicou, a gente levou tarefa para casa, a gente fez avaliações, não é isso? Provas. E às vezes a gente não foi aprovado no início, mas outra oportunidade foi nos dada. Lá em julho, né? O ano letivo iniciou em fevereiro e em julho a gente teve outra oportunidade. Mas a gente ainda não conseguiu ser aprovado. E nem por isso a professora falou que a gente não podia estudar mais. O que ela falou? Eu vou te dar uma outra oportunidade. E depois uma outra oportunidade, mas o ano letivo vai chegar no fim. Não vai? Tem que chegar no fim. E aí, quando o ano letivo chega ao final, vem a justiça de um boletim, né, com as notas, e ali está escrito, aprovado ou reprovado. Assim somos nós na nossa vida. Nós temos uma encarnação. Para uns, ela dura 15, para outros 20, para outros 120. Esse percurso nessa escola, ele varia de uns para outros. Mas ele chega no final, e no final nós não temos um boletim. No final, nós temos o nosso cerrar de olhos, como disse no livro Nosso Lar. E aí, a nossa consciência vai dizer se fomos aprovados ou se não fomos aprovados. Mas haverá um momento da separação que a doutrina espírita nomeia como transição planetária. É a hora de separar o joio do trigo. E a transição planetária nada mais é do que o que nós estamos passando hoje em dia. Né? Nós espíritas sabemos, pelas palestras que ouvimos, pelos livros que lemos, não é? Pelas mensagens que chegam por nós através dos centros espíritas, que nós já vivemos a transição planetária. E então, é justamente na transição planetária, como Jesus disse nessa parábola que nós estamos estudando, que haverá prantos e ranger de dentes. Mas não é Jesus, não é Deus, não é a justiça divina que vai provocar em nós prantos e ranger de dentes.
dores e sofrimentos. Somos nós nos encontrando com a nossa consciência, com o nosso eu, com quem nós somos de verdade. E qual é o cenário da Terra? Esse planeta que é o coração do mundo e o Brasil que é a pátria do Evangelho. Como é que é o cenário da Terra agora? É isso aqui, ó. É a seleção do joio e do trigo, do bem e do mal. Muitos de nós ficam esperando que a transição planetária vai ser algo cinematográfico, que os céus vão se abrir, que vai haver um maremoto e vai acabar com tudo de uma vez, ou que as pessoas ruins vão ser todas recolhidas, vai ter uma doença e vai levar. Não é assim. Não é assim. Quem passa pela transição somos nós, mas numa transição moral, não numa transição física. A transição planetária, ela não é física, ela é moral, ainda que hajam algumas consequências físicas, mas natural já no planeta. No livro A Gênese diz o seguinte, sobre esse período que nós estamos passando. Não credes, no entanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação. Deve progredir ainda e não ser destruída. Então a Terra não vai acabar. A Terra vai continuar. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação. E a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Ela vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai se tornar um planeta de regeneração. Não é, pois, o fim do mundo material que prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Então, como é que vai ser a separação do joio e do trigo? Quais os espíritos que permanecerão habitando na terra e quais aqueles que vão ser separados? Como é que vai acontecer isso? Pelo próprio desencarno. Desencarnou, não volta mais. Quem não for ficar na terra, essa é a encarnação derradeira, a última. Se nós a aproveitarmos bem, temos grandes chances de sermos aprovados. Se não aproveitarmos, seremos convidados. Olha o convite. Só que esse convite, ele não vem escrito, ele não vem falado, ele acontece por atração, por uma simples atração, como um imã. Como os polos se atraem, nós seremos atraídos para um mundo inferior, pois a nossa evolução moral, ela não vai mais se afinizar com a Terra. Nós não vamos conseguir habitar a Terra, porque ela já vai ser um mundo regenerador. O mal não vai prevalecer como prevalece nos momentos em que vivemos. E aí, na Gênese, diz o seguinte: a Terra não deve se transformar por um cataclismo. Não vamos esperar isso. A geração atual desaparecerá gradualmente e nova lhe sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Não vai ter mudança nenhuma. Vamos continuar com a evolução material e científica, mas acompanhará a evolução moral. Assim, aqueles que esperam ver transformações se operarem por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, vão ficar decepcionados. Quem esperar Jesus voltar, vai ficar decepcionado, porque ele não vai voltar. Ele já veio, ele já deu a sua lição. Essa lição nós estamos sendo reprovados nela há 2023 anos, no mínimo. Não é isso? Ele não vai voltar. Ele trouxe o seu Consolador prometido, que é o Espiritismo, mas ele disse
que Ele não nos abandonaria. Não foi isso? Ele não precisa voltar. Por quê? Porque a semente que Ele trouxe já está em nossos corações. E já está nos corações até de quem não o aceita. A semente dele está. Basta que ela cresça. E aí, nós vamos pensar na nossa vida atual em relação a essa parábola. Como é que nós temos vivido? Quais são as nossas vestes? Não vamos nos importar com a veste do outro, do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso irmão, dos nossos pais, dos nossos colegas de trabalho. Vamos pensar em quais vestes nós temos usado desde que nós conhecemos a doutrina espírita. Será que nós conseguimos mudar um pouquinho essa roupagem? Quais as transformações? Se amanhã nós formos convidados a partir deste mundo e retornar à nossa pátria espiritual, que é a nossa vida verdadeira, se esse dia fosse amanhã, o que é que nós vamos levar? Essa é uma resposta que só nós poderemos responder. E muitos de nós, quando chegamos do lado de lá, nós nos surpreendemos. Porque nós imaginávamos que a nossa veste era apropriada para essas bodas. Que nós tínhamos uma veste e que não seríamos expulsos daquele festim de bodas. Mas eu era espírita, mas eu ia ao centro todas as sextas-feiras, mas eu lia os livros da codificação. Eu conheci Allan Kardec de frente para trás, de trás para frente. Os livros de Emmanuel ficavam na minha cabeceira. Mas só isso não basta. Porque as nossas vestes são aquilo que nós somos por dentro. E muitas vezes nós não conhecemos quem nós realmente somos. Nós conhecemos o outro muito bem. Mas a nós mesmos, às vezes nós não nos conhecemos. Quais são os motivos de quedas nos atuais dias em que vivemos? Eu trouxe aqui alguns dizeres de Divaldo Pereira Franco numa de suas palestras, que hoje eu não vou me lembrar de qual era. Mas ele falava sobre Jung, Carl Gustav Jung, que era um filósofo, psicólogo. Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Em Busca da Verdade, ela cita isso quando ela trata da luta entre o ego e o self. Estão vendo essa figura aqui? Parece que são duas figuras, né? Duas pessoas diferentes. Mas são a mesma pessoa. Somos nós. Nós temos dentro de nós o ego e o self. Muitas vezes nós alimentamos o ego e esquecemos o self. Quando que nós alimentamos o ego? Quando agimos com agressão, quando somos vulgares, licenciosos, quando exigimos destaque, quando somos vaidosos, queremos aplausos, compensações. E quando é que nós alimentamos o self? Quando nós somos bons, quando nós somos gentis, quando nós temos empatia pelo outro. Então, um dos motivos
que nos faz alimentar o nosso ego, que aqui, muito vulgarmente, eu vou dizer que seria o nosso lado mal, é o individualismo. Vejam nessa imagem, ela está muito pequenininha, mas são pessoas com um espelho, várias pessoas com um espelho olhando para si. Hoje, nós vivemos um individualismo exacerbado. As pessoas preocupam-se consigo, não conseguem enxergar o outro. Às vezes, acontece um acidente no trânsito, ou uma pessoa, um transeunte, passa mal na rua. Ao invés de socorrer a pessoa, o que os outros estão fazendo? Tirando foto e filmando, para postar nas redes sociais. Pensa em si, mas não pensa no outro. Quantas vezes os divórcios acontecem por esse individualismo? Porque uma das partes não consegue ceder à outra, não consegue enxergar a outra. As relações de trabalho estão cada vez mais calamitosas, porque nós queremos pensar em nós, nas nossas necessidades. Nós não conseguimos sair do nosso ego e ir em busca da necessidade do outro. A nossa dor é sempre maior do que a do outro. O nosso problema é sempre maior que o do outro. É um motivo de queda. Porque quando nós agimos assim, nós deixamos de alimentar o nosso céu, que seria o nosso lado bom. O segundo motivo de queda, o consumismo. Comprar, 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 se endividar e virar um tormento à sua vida financeira. E muitas vezes as pessoas querem comprar para satisfazer algo que lhes falta, mas que não é o objeto material, é algo lá dentro. Quantas pessoas que têm tudo o que quer, têm também depressão e ansiedade? Por que é que pessoas da classe alta têm depressão e ansiedade? Tem tudo o que quer, tem uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, faz viagens, não lhe falta nada, come o que quer na hora que quer, é servido, mas tem depressão. Quantas pessoas, quando atingem todos os objetivos e propósitos da vida, tem tudo o que quis, dá-se o cabo à vida, suicidam-se, porque a vida não tem mais sentido. Tudo iniciou lá no consumismo. Eu li uma frase que fala que os novos ricos, existe esse termo, né? Novos ricos, em francês, nouveau riche. Os novos ricos são pessoas que gastam o que não têm para comprar o que não precisa, para provar para quem não lhes enxerga o que ela não é. Né? Esses são os novos ricos. E aí? E o sentido da vida? Por que é que nós afastamos da nossa própria felicidade? Porque ela está tão pertinho da gente, mas a gente quer buscar ela lá longe. Certa vez o Haroldo Dutra Dias, numa das suas palestras, disse o seguinte, que ele foi a uma loja comprar colchão ou travesseiro, não sei. E apresentaram-lhe vários modelos de travesseiro. Travesseiro cervical, travesseiro disso, daquilo outro, de um valor, de outro. Acho que tinha um que até apertava o controle e o travesseiro já abria, fazia massagem. E aí ele falou para ela, não, mas eu queria comprar só um travesseiro, com a cabeça, por mim, né? Só um travesseiro que eu quero. Hoje existem travesseiros e colchões de preços inimagináveis. 30 mil reais um colchão.
A pessoa compra, põe lá na casa dela. Mas a hora que ela deita, ela não dorme, porque ela sofre de insônia. Adianta ter um colchão de 30 mil reais e não utilizar do colchão porque não dorme. Não é isso? Então isso nos leva a pensar que o que nos faz dormir, muitas vezes, salvo as exceções, é a nossa consciência tranquila, é o nosso equilíbrio, é a nossa harmonia, que nós queremos buscar nessas coisas aqui, mas nós não vamos encontrar, né? E por fim, um outro motivo de queda é o sexo e o sexismo. Isso aqui está tudo nessa palestra do Divaldo Pereira Franco. Ele fala sobre esses 3 itens. O sexo desenfreado, o sexo irresponsável. O sexismo, na verdade, ele é um preconceito contra um gênero sexual, né? É o preconceito que a gente tem. E aqui o sexo desenfreado, irresponsável, que traz para nós mais comprometimentos para a nossa vida material, que coloca a nossa veste cada vez mais imprópria para chegar no banquete. O sexo desenfreado nos faz experimentar sensações que são efêmeras, mas que nos comprometem por uma eternidade. Nós vamos então entender o que é essa túnica nupcial. Nós passamos por toda a parábola, estão lembrados? Os primeiros convidados, os outros convidados. O que essa parábola tem a ver com outras parábolas que Jesus contava? Jesus contava essas historinhas, mas elas tinham um fundo moral. No início eu disse para vocês que essa parábola das bodas de núpcias, do festim de núpcias, ela é mais atual do que a gente pode imaginar. Não é isso? E aí? Hoje nós viemos aqui em busca da túnica nupcial. Às vezes nós não vamos sair daqui com elas vestidos, mas hoje nós podemos nos comprometer a construir ou a reconstruir a nossa túnica. Um dos itens para essa veste ser apropriada é a pureza de coração. Um segundo item, está lá no Evangelho, a mansuetude. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Será que vamos ficar? Somos pacíficos? Porque falar da paz, todos nós falamos, mas nós somos pacíficos? E a bondade? Talvez essa palavrinha resuma os requisitos para se ter uma túnica nupcial. Porque quando nós somos bons de coração, de intenção, é o que importa. E aqui nós vamos finalizar com essa imagem daquele que está tentando colocar em nós essa túnica há tanto tempo. Mas nós estamos correndo. Como os convidados foram embora e não quiseram aceitar o convite daquele rei, porque foram cuidar da sua casa, da sua fazenda, do seu negócio, da sua vida. Ah, não, hoje não. Hoje eu não quero. Às vezes a pessoa está ali te convidando para vir à casa espírita, para fazer uma tarefa de auxílio àqueles nossos irmãos que necessitam mais que nós. E a gente sempre deixa para depois. Mas o que nós não podemos perder de vista é que o depois virá. O joio vai ser separado do trigo, assim como o peixe bom vai ser separado do peixe ruim na rede. Assim como nós prestaremos contas dos talentos que nos foram dados, e assim como nós seremos convidados
a essas bodas, mas precisamos estar com as vestes apropriadas. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que nós tenhamos sabedoria para identificarmos onde esse convite está dentro de nós, para que nós meditemos, assim como Santo Agostinho nos ensinou, todas as noites, antes de dormirmos, de mergulharmos no sono, fazermos um balancete do nosso dia. Quais foram as minhas boas ações? Quais foram as minhas ações menos felizes? Aquelas que foram menos felizes, eu não vou me culpar, porque a culpa não nos leva a lugar nenhum. A culpa nos paralisa. Mas eu vou trocar a culpa pela responsabilidade. Ontem eu não tive uma atitude boa, mas hoje eu me proponho a melhorar. Não é isso? Então agradeço a oportunidade e desejo a todos que Jesus os envolva, que os seus lares também sejam envolvidos em muita paz, em harmonia, e agradeço a paciência de me ouvir. Muito obrigada.